Os irmãos podem abrir suas Bíblias em João, Evangelho de João, no primeiro capítulo, que é o texto que nós veremos no encerramento dessa série de exposições sobre o advento, sobre a chegada do Messias. Ao longo deste mês de dezembro, nós analisamos vários textos bíblicos, algumas profecias do Antigo Testamento que apontavam para a promessa que Deus fez de enviar a este mundo caído um libertador. Isso foi prometido no mesmo momento em que um homem peca, desobedece a Deus e o pecado entra no mundo. Naquele exato momento, nós vimos lá em Gênesis 3 que o Senhor já prometeu ali a vinda de um homem, de um descendente de mulher, que resolveria o problema, que consertaria, que redimiria a humanidade. E Deus, ele foi entregando revelação de forma progressiva. Começou lá em Gênesis 3, no capítulo 15, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, onde a informação é que um descendente de mulher viria e pisaria a cabeça da serpente. Depois, com o passar do tempo, nós vimos que o Senhor foi dando mais revelações acerca de quem seria essa pessoa. Detalhes sobre esse que viria para resolver o problema. Nós vimos que em um determinado momento o Senhor disse que ele também seria um rei, que esse libertador seria um descendente da linhagem real de Davi. Nós vimos também que o Senhor disse que ele viria a este mundo e sofreria, seria o servo sofredor, ele padeceria por conta dos nossos pecados, sobre as suas feridas seríamos sarados. Ele disse também que ele seria o salvador dos homens, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E ao se revelar à humanidade, nós percebemos que o Messias, ele não era um homem comum. Ele não era somente um descendente de mulher, mas ele era o próprio Deus conosco, o Emanuel, o único Deus homem. E este é o nosso alvo aqui essa noite. Nós vamos analisar o texto do Evangelho de João, onde o apóstolo ele afirma isso, afirma que Jesus é Deus homem de forma muito clara. Para que todos saibam, o evangelho do apóstolo João, que é o quarto evangelho que você encontra aí no Novo Testamento, ele é um evangelho um pouquinho diferente dos outros três, que são chamados de evangelho sinótico. A palavra sinótico, ela tem o significado de mesma visão. Então são três evangelhos que contam uma história semelhante, uns relatos semelhantes acerca de Jesus. Já o apóstolo João, possivelmente tendo em mão os três evangelhos que haviam sido produzidos, ele decide fazer um relato mais teológico sobre Jesus. Ele decide trabalhar um pouquinho melhor a teologia, a cristologia. E aí então ele não apenas faz uma narrativa de eventos relacionados com Jesus, como os outros três fizeram. João ele apresenta uma verdadeira defesa teológica da divindade de Jesus, mas também da sua humanidade. E isso fica evidente logo no início deste livro, no texto que nós veremos hoje. Esse texto nos mostra de forma bem clara que Jesus é o Deus homem. Então acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo,
ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perceba que o apóstolo João, e aí mantenha a sua Bíblia aberta o tempo todo, porque nós vamos ver em detalhes aqui esse texto, mas repare que o apóstolo ele inicia aqui apresentando o Verbo. E essa tradução, que a NAA optou para uma palavra grega chamada logos, que em algumas traduções você vai encontrar também sendo traduzido por palavra. No princípio era a palavra. Entretanto, irmãos, a tradução dessa palavra original é um grande desafio para qualquer tradutor. Por quê? Porque a palavrinha grega logos, ela não é somente um termo onde você consegue fazer uma tradução rígida, troca uma palavra pela outra. O significado é exatamente esse. O logos, essa palavra significa apenas verbo. Não. João, ele usa aqui esse termo logos, ele pega emprestado da filosofia grega. Logos aqui não é uma palavra apenas, é um conceito. Logos, no pensamento filosófico lá do primeiro século, trata acerca de uma razão universal. É como se o logos da filosofia estivesse relacionado com a mente de Deus. O logos é como que a razão que governa toda a vida. É aquilo que coloca o sentido no mundo. É aquilo que torna possível nós encontrarmos ordem no universo ao invés do caos absoluto. A filosofia diz que quem é o responsável por isso é o logos. E o apóstolo João, ele pega esse termo da filosofia, ele pega esse conceito filosófico e ele usa ele. Mas ele também começa a personificar esse logos. Ele coloca características nesse logos. Aos pouquinhos, ele vai revelando a identidade deste que é a palavra, o verbo. E aqui, irmãos, esse é o nosso alvo. Esse é o objetivo no nosso encerramento aqui dessas exposições sobre o advento. Nós vamos descobrir, por meio do Evangelho de João, quem é o Logos. Quem é esse que controla todas as coisas? Quem é esse? Quem é a mente de Deus? Quem é o Verbo? Quem é esse que dá sentido a tudo e que a tudo governa? Nós vamos descobrir a identidade do Logos, do Verbo, por meio das suas características, por meio das suas credenciais. E por isso eu peço que você acompanhe atentamente, com a sua Bíblia aberta, tudo aquilo que João aqui nos diz. E a primeira característica listada aqui por João sobre o Logos, sobre o Verbo, diz respeito ao fato de que ele é Deus. Versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, nós podemos dizer que João ele não faz aqui mistérios sobre a identidade do Verbo. João não é como aqueles programas de televisão que deixam o melhor para o final, que ficam ali amarrando a audiência, prendendo a audiência até o final, onde ele revela. Não, logo de cara ele já diz sobre o que ele está falando. O Logos era Deus, o Verbo era Deus. E João ele inicia aqui o seu evangelho nos lembrando lá do primeiro versículo das Escrituras. Lembra o primeiro versículo, Gênesis 1:1? O que diz lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Não é por acaso que João usa a mesma expressão. Ele quer nos levar para aquele princípio, o princípio de tudo. O contexto aqui é o mesmo. O uso dessa expressão por João na Escritura é citar aquele princípio. João está se referindo aqui ao princípio do universo, ao princípio de tudo. Lá no princípio, João diz, o verbo já existia. E o verbo estava com Deus, ele diz. E essa expressão estava com denota proximidade, lado a lado. Estava lado a lado com Deus. Como assim? Mas também se refere à intimidade. Estava em um relacionamento profundo com Deus. Irmãos, logo no início do Evangelho de João, ele quer deixar claro que o verbo ele é um com Deus. Mas ao mesmo tempo o verbo ele é diferente de Deus. Como assim? No sentido de que o verbo ele desfruta de um relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, o verbo não é o Pai. O verbo não é o Espírito Santo de Deus. Ele está com eles, mas não é eles. Depois vem a expressão que é a mais debatida sobre o texto de João. Por muitos anos tem se debatido essa partezinha. O verbo era Deus. Do grego theos in o logos. Isso é literalmente o grego, que se for traduzir palavra a palavra é Deus era o verbo. Theos in o logos. O debate aqui, irmãos, sobre esse texto é muito comum por conta dos testemunhas de Jeová. Eles dizem que Deus aqui no texto original, Theos, não está acompanhado do artigo que o define. Ou seja, por conta de não ter o artigo que define Deus, eles dizem que João ele está se referindo a Deus não como um ser específico, mas apenas citando a qualidade de Deus, a divindade. Ou seja, João estaria dizendo que o verbo não é Deus, mas ele só é um participante da divindade. Mas ele é inferior a Deus. Procede de Deus, é divino, mas não é Deus exatamente. É isso que eles dizem. Mas, irmãos, essa tradução, ela simplesmente não é possível. Seria como se o texto estivesse dizendo, e o verbo era um Deus. E aí você teria que botar Deus em letra minúscula. Não é possível isso. Irmãos, os maiores especialistas do texto grego são unânimes aqui. Existe uma outra palavra no grego koiné, que é o grego usado nas escrituras, que poderia ser usado de maneira precisa para falar em um verbo que é apenas divino, mas não é Deus, que seria theos. Mas João, ele não usa essa palavra. Ele escolhe exatamente a palavra que é traduzida por Deus. Ou seja, João, ele quer deixar claro que o seu objetivo é enfatizar a divindade. O objetivo de João é que todo o restante do seu livro, do seu relato, seja lido com base nessas informações iniciais. Ao ponto de que você pode ver que o versículo 2 é só uma repetição do verso 1. Ele estava no princípio com Deus. Então o apóstolo aqui quer deixar claro para nós. Ele quer ter a certeza de que aquilo que foi dito no início seja entendido. E aí então ele reforça isso no verso 2. O verbo que é Deus. Que é aquele que estava no princípio com Deus. Ele apresenta um verbo que tem unidade com Deus e ao mesmo tempo distinção de Deus. Isso está muito claro aqui nesse primeiro versículo. Irmãos, isso aqui é a doutrina da triunidade divina. Um Deus único, mas que se manifesta em três pessoas distintas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
O Verbo sozinho não constitui a Trindade. Por isso o Verbo estava com Deus, eterno companheiro de Deus. Mas ao mesmo tempo o Verbo é Deus. Ele é o próprio Deus. Irmãos, não há como entender esses primeiros versículos de João se você ignorar a doutrina da Trindade. Não tem como entender isso aqui. Você consegue entender se não for a Trindade? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como assim? Isso não é possível. Isso aqui está deixando claro para nós a triunidade divina. Existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. O Deus que é Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Segundo João, o Verbo, o Logos, o poder que governa e que dá sentido a tudo é Deus. E porque ele é Deus, ele também é criador. É o que diz o verso 3 e a primeira parte do verso 4. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. João, ele afirma aqui que o Verbo, ele atuou como agente de Deus na criação de tudo que existe. Você vê que João, ele escreve uma declaração positiva e uma negativa disso. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, positiva. E nada foi feito sem ele, negativa. Ou seja, o Verbo criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Jesus também, ele reforça esse conceito lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Lembra desse texto? Pois nele, pois em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Os tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O autor de Hebreus também fala sobre isso. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 2, ele diz: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Isso lança, irmãos, por terra aquele conceito gnóstico de que a matéria, ela é má. Tudo aquilo que é físico, material, é ruim. O próprio Verbo criou todas as coisas. A fonte deste mundo material é o próprio Deus. Portanto, nada disso é ruim. Tudo é muito bom. O problema do mal que contaminou esse mundo material é o pecado que entrou nele. É por isso que as coisas não são como deveriam ser. E aí João diz que a vida, ela está no Verbo. Ou seja, o Verbo tem a vida em si mesmo, tem existência própria. O Verbo, ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida. Alguém lembra de uma pessoa que falou ser a vida? Alguém lembra? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Irmãos, quem em sã consciência poderia falar isso? Imagina uma pessoa chegando para você e dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. É caso de internação compulsória. Uma pessoa não é possível que alguém possa afirmar algo assim. Uma pessoa dizendo isso é um absurdo. É por isso que C.S. Lewis ele dizia: se Jesus não é quem disse ser, então ele é um mentiroso. Se Jesus não é quem ele pensou ser, então ele é lunático. Mas se Jesus é quem ele disse ser, então ele é Deus. Não há opção aqui. Até esse momento, eu creio que não há grandes problemas. Existem algumas coisas difíceis, claro, essa questão da Trindade, ela é extremamente complexa para a gente entender. Como pode o
o Verbo estar com Deus e ser Deus. É algo que só a revelação completa vai nos dar e por fé nós aceitamos. Mas até aqui o Logos, o Verbo, essa força que move o universo, é Deus. Consequentemente, ele é o Criador. Sabemos disso. Mas vamos ver o que mais João nos diz sobre o Logos. Ele diz também que o Logos é a luz do mundo. Dos versos 4 até o verso 9. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Agora as coisas começam a ficar interessantes aqui. Até o momento, o verbo do qual João trata está totalmente relacionado com o ser de Deus. Mas agora ele fala que o verbo é também a luz dos homens. Ok, né? Não seria nada muito diferente daquilo que ele já falou. Ele falou da criação, então é normal no processo da criação você falar de luz e trevas. Essa é uma linguagem comum nesses textos que tratam disso. Só que ele acrescenta aqui o testemunho de uma pessoa sobre essa luz. O testemunho de João. Não é o apóstolo João, é o testemunho de João Batista. João Batista, ele era conhecido pelo povo judeu como um profeta. Eles reconheciam em João um profeta. Aqui o apóstolo nos confirma isso. Deus enviou João Batista. João, aqui o apóstolo, ele fala isso claramente. Ele é, de fato, um profeta. Deus enviou este homem. E Deus enviou ele com um propósito específico. Qual propósito era esse? Dar testemunho a respeito da luz. O registro aqui, ele dá ênfase, ele diz, olha, João mesmo, ele não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. E não era uma luz qualquer, mas é a verdadeira luz, a luz genuína, a luz que ilumina toda a humanidade. Mais uma vez, existiu alguém na história que disse ser a luz do mundo? João 8,12. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, a Bíblia, ela afirma de maneira categórica que o homem unido em Adão, ele vive em trevas. O homem em pecado está debaixo de densas trevas. As trevas que a Bíblia diz que o homem vive é as trevas da separação de Deus. É as trevas da morte física. São as trevas da morte espiritual. E aí vem João e diz que o verbo, ele é capaz de dissipar as trevas. Ele é capaz de trazer luz. Por isso que Jesus, ele disse, quem me segue não vai andar em trevas. Por quê? Porque ao segui-lo, o seu relacionamento com Deus é restaurado. Você sai da morte espiritual e ganha vida espiritual. Você sai das trevas porque ao seguir Jesus, você também o seguirá na sua ressurreição. Ou seja, as densas trevas da morte física não prevalecerão sobre aqueles que crerem, porque um dia todos ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Ao nos unir a Ele, nós nos unimos àquele que venceu a morte. Então, ao dizer que o Verbo é a luz dos homens, uma luz que foi testemunhada por João Batista, o apóstolo aqui começa a deixar um pouco mais claro sobre quem ele está falando. A referência é aquele que disse ser a luz do mundo. E isso vai ficando cada vez mais claro. A próxima característica do verbo segue esse mesmo caminho.
O Verbo é Deus, o Verbo é o Criador, o Verbo é a luz do mundo, e agora vem uma característica negativa sobre o Verbo. João diz que o Logos, o Verbo, a palavra, é rejeitado. Versos 10 e 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Verbo veio ao mundo. Ele esteve aqui, neste mundo que ele mesmo criou. E ninguém usa mais essa expressão mundo, cosmos, no Novo Testamento inteiro do que João. E João, ele utiliza essa palavra em sentidos diferentes. Irmãos, não precisa de curso de hermenêutica para aprender isso, para entender. O que determina o sentido de uma palavra é sempre o seu contexto, né? Se eu pedir para você fazer um suco de manga, você não vai arrancar a manga da sua camisa e bater no liquidificador. Eu não preciso explicar que manga eu estou me referindo. O contexto determina o sentido. E aqui não é diferente, irmãos. Por exemplo, ele disse que o Verbo estava no mundo. Que mundo é esse? O contexto explica. O mundo que foi feito por meio dele. O Verbo veio para este planeta. Veio para este local. Depois, na sequência, João diz, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, o planeta pode ter conhecimento intelectual? Pode o planeta ter conhecimento de algo? Não. Então, obviamente, que o sentido de mundo mudou aqui. Mais uma vez, o contexto explica. Veio para o que era seu. Ok, pode ser o planeta que ele criou. Mas o que diz o restante? E os seus não o receberam. Uma declaração clara à nação judaica. A promessa de um Messias foi entregue ao povo judeu. Eles receberam a promessa da vinda do libertador. O próprio Filho de Deus, o tão esperado Messias, chegou. Mas o que aconteceu? Eles não o receberam. Eles não o reconheceram. O Messias veio ao mundo, o Messias esperado por eles. Mas eles não foram capazes de reconhecer o Messias. Por quê? Porque o Messias veio em características que não atendiam às expectativas daquela nação. Por isso, eles o rejeitaram. Portanto, aqui mundo, nessa parte final, o mundo não o conheceu, diz respeito a algo muito mais amplo. Diz respeito a toda a humanidade que está unida no pecado da rebelião. É todo mundo que rejeita o Messias que foi prometido. O Verbo, ele veio ao mundo. Ele se manifestou. E ele veio com o objetivo: salvar. Nós vimos isso no último domingo. Ele veio ser o Salvador. Ele veio a este mundo com este propósito, com essa missão: salvar a humanidade das suas densas trevas do pecado. Mas o mundo não o recebeu. Nem mesmo o povo que conhecia as promessas não o recebeu. E pior de tudo, irmão, o mundo continua a não receber Jesus. Continua a rejeitar essa salvação. Mas mesmo diante disso, mesmo diante da rejeição, o Verbo tinha uma missão para cumprir. E ele cumpriu. E ele continua cumprindo hoje. Afinal, o Verbo é também redentor. Versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmão, se João tivesse encerrado no verso 11, seria devastador. O mundo rejeitou.
Mesmo aqueles que tinham as promessas, que conheciam as Escrituras, que sabiam das profecias, mesmo eles não receberam. Mas, e aí o verso 12 começa, mas, é uma virada, é um plot twist. Mas, João disse, essa rebelião ela não é total. Não é todo mundo no sentido de todas as pessoas individualmente. Não significa que todo mundo, todos os indivíduos rejeitam. Por quê? Porque João disse que existe um grupo de crentes. E ele diz aqui, a todos quantos o receberam. Ou seja, pessoas creram. E a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que recebem o verbo se tornam filhos de Deus. E aí, para nós aqui é importante entender o que significa receber. Como eu posso receber o verbo? Como eu posso fazer isso que o texto diz que é necessário para ser parte da família de Deus? João diz o que precisa. A saber, os que creem no seu nome. Essa é a característica do crente. Crer no seu nome. É preciso crer no nome de Jesus. Basta crer que o nome do verbo é Jesus. É isso? Basta você dizer em uma oração repetida, eu creio que Jesus é o Messias prometido. Será que é isso, irmãos? Irmãos, nome, quando ele fala crer no nome, nome no contexto bíblico é muito mais do que apenas o título próprio dele. A identidade ali no sentido nome. Nome diz respeito a quem ele é. Isso aqui se refere ao seu caráter, aos seus atributos. Tem muita gente que diz crer em Jesus, mas que não conhece o Jesus das Escrituras. Que fala crer em Jesus, mas na sua cabeça é um Jesus que nunca existiu. Porque não é o mesmo que nós encontramos no texto bíblico. Crer no nome de Jesus não é simplesmente acreditar que há um tempo atrás existiu uma pessoa que era chamada Jesus e que foi crucificada lá em Jerusalém. Não, irmãos. Crer no nome de Jesus envolve confiar plenamente nele. Envolve conhecer as suas declarações. Envolve saber o que ele ensinou. Envolve crer em tudo aquilo que ele disse e demonstrou ser. Quem crê no verbo, confia no verbo. E esses recebem o privilégio de fazer parte do povo do verbo, do povo do Messias, da sua família real. Estes que creem em Jesus, que creem naquilo que ele diz, que se unem a Cristo, se tornam filhos adotivos de Deus. E aí alguém poderia pensar, mas certamente quem consegue crer deve ser alguém especial. Uma pessoa diferenciada, no mínimo mais inteligente do que aqueles que não creem. Por quê? Porque as evidências são claras. Se alguém acreditou é porque se dedicou a estudar, foi atrás, analisou as evidências, buscou o conhecimento que leva à salvação. Devem ser pessoas diferentes. O que o texto diz sobre essas pessoas que creem? Olha o verso 13. Quem são os que creem? Como eles surgem? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, isso aqui é como uma introdução ao famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, que vai aparecer em João 3. Lembram que Jesus fala para Nicodemos que é preciso nascer do alto, nascer do Espírito. E aí Nicodemos não sabe, como assim nascer de novo? Pode alguém velho voltar para a barriga da sua mãe? Ele diz, olha, você precisa nascer de uma outra maneira. Não da forma como você está pensando. É a mesma ideia.
Nascer na família de Deus é um processo diferente de nascer de uma família humana. A capacidade de crer no Verbo não ocorre por descendência física. De nada adianta ser da família de Abraão se não houver a fé de Abraão. De nada adianta você ter pais crentes e piedosos se você não for uma pessoa crente e piedosa. E como vem a fé? A fé no Verbo, segundo o texto, não ocorre por vontade da carne. Não ocorre por vontade humana. Não é necessário nível superior de capacidade intelectual, ou não é necessário fazer algo, porque não é da nossa vontade. Não é preciso fazer obras para você conseguir a salvação. Por quê? Porque crer é um ato da graça soberana de Deus. E isso é claramente posto por Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Irmãos, esse é um texto que nós temos que decorar, porque ele é importante para nós. Onde Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Crer no nome, crer em quem Jesus é. Mas olha o que ele diz, isso não vem de vocês. Não é da vontade humana. Não vem dos seus esforços. É dom de Deus. Não de obras, porque se fosse de obras, nós teríamos do que nos orgulhar. Ah, mas eu sou crente porque eu sou muito especial. Eu creio porque eu sou inteligente. Eu li as escrituras capa a capa, eu consegui entender a mensagem do Evangelho. Irmãos, se a fé fosse vinda de nós mesmos, nós sempre teríamos algo a dizer. Eu fui salvo porque eu sou capaz. Isso aqui nos achata como seres humanos. Acaba com todo e qualquer orgulho. Isso aqui diz para nós, olha, esquece se você achou que tinha algo bom em você. Deus não viu nada. Deus simplesmente lhe escolheu. Seja grato por isso. Seja grato. Se humilhe aos pés de Cristo e reconheça a sua incapacidade. E veja a beleza do Evangelho. A beleza de uma salvação que é simplesmente um ato de amor por nós. Um ato de amor. Por meio da fé, no Verbo, nós somos salvos. Por meio dele vem a redenção. Por meio dele nós saímos da condição de inimigos de Deus para filhos amados. Por isso o Verbo ele é redentor. E a redenção ela ocorre pela graça. Um ato livre e soberano de Deus. Para terminar, a sexta e última característica definitiva do Verbo, mostra que ele é o Deus homem. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos os primeiros versículos nos conduzem para esse. Os versos 1 a 13 nos traz para esse que é o ápice desse texto. Agora vem o fim de qualquer possibilidade de dúvida sobre quem João está falando. O Verbo, João diz, ele se tornou carne. O Verbo encarnou. O Verbo que estava com Deus e que era Deus vestiu a nossa humanidade, deixando de fora somente o pecado. Deus decidiu se fazer conhecido por meio de vir ao mundo como um homem real e histórico. Quando o Verbo se tornou carne, Deus se tornou homem. Irmãos, isso é grandioso. Isso é maravilhoso. Deus habitou entre nós. O Logos, aquilo que dá sentido a tudo, ele morou em uma tenda no nosso meio. Ele tabernaculou entre nós. E ele fez isso cheio de graça
e de verdade. E dessa forma nós podemos olhar para ele e ver a glória de Deus. Não uma glória qualquer, mas a glória que o Pai concede ao seu Filho amado, o seu Filho unigênito, o seu Filho único, do qual ele compartilhou sozinho a glória divina. Mais uma vez, citando Hebreus, nós cantamos aqui, capítulo 1, versos 1 a 4, antigamente Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Não uma expressão parcial, não um reflexo sobre Deus. É a expressão exata, precisa, completa, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter morrido por nós, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome do que eles. O Verbo, o Logos, que é Deus, que é Criador, que é a luz do mundo, que foi e que continua sendo rejeitado, mas que é Redentor dos que creem. Ele é o Deus homem. Ele é Jesus de Nazaré. É esse que João está falando aqui. Irmãos, ao longo das últimas semanas, nós passeamos pelas Escrituras, que narram uma história que não é difícil de ser entendida na sua mensagem central. É uma história muito simples, para que a gente possa compreender. Nós vimos que Deus, ele criou todas as coisas. E tudo o que ele fez é muito bom. Que dentro dessa criação, o Senhor criou como a coroa, como o ápice deste mundo material, Deus fez o homem e a mulher. E ele fez homem e mulher para refletir a sua própria imagem, para desfrutar de comunhão em um relacionamento pessoal com ele. Mas a Bíblia também diz que o homem rejeitou os conselhos de Deus. O homem decidiu seguir o seu próprio caminho. E aí, com a desobediência, o pecado entrou no mundo. E o pecado contaminou a tudo. Trevas tomaram este mundo. Trevas tomaram a humanidade. Em pecado, a condenação é certa. A condenação paira sobre todo ser humano. O salário para o pecado, a sua devida retribuição foi definido por Deus. A morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Irmãos, são trevas terríveis que estão sobre nós, unidos em Adão. Mas, nós temos um Deus misericordioso. Um Deus que nos amou e que decidiu nos salvar. E Ele mesmo providenciou uma forma para resolver um dilema que é impossível de ser resolvido por nós. Como seria possível inocentar o homem do seu pecado e, ao mesmo tempo, satisfazer o salário do pecado? Como é possível salvar o homem sem cobrar o salário do pecado do homem? A resposta foi dada em Jesus. Deus veio em forma humana
e morreu a morte que estava destinado ao homem morrer. O homem precisava morrer. O próprio Deus se entregou como um sacrifício perfeito. Ele se entregou na condição de um representante ideal. O representante que fala com ambos os lados. Que representa Deus e que representa a humanidade. E esse Deus homem cumpriu aquilo que a lei determinava. Por isso que nas suas feridas nós fomos sarados. Na sua morte nós revivemos. Para qualquer um de nós, basta crer nele. Basta crer neste Deus homem. Basta crer nele e ser declarado inocente, justo por causa de Jesus. Quando nós nos unimos a ele em fé, nós nos unimos à sua vitória sobre a morte. Nós nos unimos à sua ressurreição. Nós nos unimos à sua família. Nós nos unimos ao seu reino, que um dia será devidamente consumado. Irmãos, temos ou não temos motivos para comemorar o advento? Temos ou não temos motivo para celebrar o advento? Certamente que nós temos. Mas essa comemoração sobre o nascimento do Deus homem não pode ficar restrito a um dia no ano. Nós devemos viver diariamente em gratidão. Diariamente viver de forma condizente como pessoas que realmente creem nisso. Pessoas que se interessam por esse Salvador. Pessoas que desejam conhecê-lo cada vez mais e que desejam viver de acordo com a maneira que ele diz que devemos viver. E se por acaso, irmãos, alguém ainda aqui não crê nisso, se há alguém aqui que não acredita, que ainda não consegue crer, que até entende, mas que não consegue ter essa fé de viver diariamente tendo sede do Senhor, da sua palavra, então meu conselho é: persevere, continue a conhecer o que a Bíblia diz. Busque as evidências na palavra e se arrependa o quanto antes dos seus pecados. Clame ao Senhor por salvação. Fale a Ele: Senhor, eu não consigo crer. Se o Senhor realmente existe, muda o meu coração. Se faz conhecido a mim. Me dá essa mesma fé que eu sei que os irmãos lá da igreja têm. Creia naquele que é o único capaz de te salvar. Creia no Deus homem. Creia em Jesus Cristo. E faça isso o quanto antes. Vamos orar? Amado Senhor, bondoso Pai, louvamos por tão grande salvação que encontramos em Jesus Cristo. Te louvamos por tamanha graça e misericórdia com que o Senhor nos trata, ao providenciar a nós um caminho, Senhor, a providenciar uma forma de sermos salvos de nós mesmos, dos nossos próprios pecados. Pai, que não haja aqui nenhum entre nós com o coração endurecido. Se por acaso houver, o Senhor é apenas o Senhor, conhece cada um de nós, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito, convencendo do pecado e atraindo a Cristo. No mais, Senhor, nos faz diariamente mais dependentes de Ti e mais gratos por tamanha salvação. Que a nossa lembrança daquilo que o Senhor fez ao encarnar não se resume, não seja resumida apenas a um único dia, mas que diariamente, Senhor, possamos nos lembrar, nos ser gratos, nos humilhar diante do Senhor e viver vidas condizentes à declaração de fé que nós temos. Que
possamos, Senhor, encontrar descanso em Ti. E que possamos sempre, Senhor, sermos sustentados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, nas nossas lutas e dificuldades do dia a dia. E que cada vez mais possamos refletir ao Senhor neste mundo. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.